O sol poente de Lisboa derramava-se sobre o Tejo como vinho tinto derramado em uma mesa de azulejos rachados, tingindo as águas de um vermelho apaixonado que ecoava o fado que vazava das janelas entreabertas do bairro Alto. Beatriz Almeida, aos 35 anos, a CEO implacável da Almeida e Filhos, uma das maiores importadoras de vinhos do Douro, parou abruptamente no mirador de Santa Catarina, o coração martelando como o repique de um sino de igreja em dia de procissão. Em suas mãos tremia uma carta amassada, as palavras de Ana gravadas em tinta preta como cicatrizes. Eu vi você com ela. Como pôde, Beatriz? Meu coração é seu, mas o seu é uma mentira. Beatriz fechou os olhos, o vento salgado do rio carregando o aroma de pastéis de nata frescos de uma confeitaria próxima, misturado ao perfume de jasmim que Ana tanto amava. Como tudo havia chegado a isso? Ela, a mulher de ferro que negociava fortunas em salas de mármore frio no Chiado, reduzida a uma criança choramingando contra o parapeito de ferro forjado. O oco da vida fisgara ali, naquele instante, quando o telefone vibrou em seu bolso com uma mensagem final: não procure mais. Adeus, amor que nunca foi. Tudo começara meses antes, em uma noite chuvosa de outono, quando Lisboa se vestia de neblina como uma saudade vestida de luto. Beatriz, recém-divorciada de um casamento arranjado que durara o tempo de um copo de Porto Seco, encontrara refúgio no fado em miniatura, um casinhoto escondido nas ruas íngremes da Alfama. Ali, entre as paredes caiadas e as guitarras portuguesas que gemiam como almas penadas, Ana cantara. Sua voz, rouca e profunda como o Oceano Atlântico batendo nas falésias da costa da Caparica, falara diretamente ao peito oco de Beatriz. Amar é como o fado, dói, mas é eterno, dissera Ana ao final da canção, os olhos castanhos brilhando sob as luzes amareladas de candeeiros de óleo. Beatriz, que nunca se permitira fraquezas, criada na rigidez das quintas do Douro, onde o vinho envelhecia em barris de carvalho como segredos guardados, sentira um arrepio que não era do frio. Ela, a herdeira de uma linhagem de barões do vinho, que comandava reuniões com a precisão de um maestro regendo uma sinfonia de números, aproximara-se da cantoras depois do espetáculo. Sua voz é como o rio que corre em mim, invisível mas vital, murmurara Beatriz, estendendo uma mão manicure perfeita. Ana, uma lisboeta de berço humilde, filha de pescadores do cais do Sodré, rira baixinho, o som como sinos de Natal em Belém. E você, senhora dos vinhos, sabe o que é um rio sem margens? Daquela noite, florescera um segredo. Encontros furtivos nos jardins do Palácio da Ajuda, onde os pavões azuis passeavam como guardiões de amores proibidos, passeios ao amanhecer pela praia do Guincho, com o vento atlântico bagunçando os cabelos delas, enquanto compartilhavam histórias de infâncias marcadas pela ausência, Beatriz pela mãe que partira cedo, deixando-a com o peso de uma empresa familiar, Ana pela perda do pai no mar. Um pescador engolido pelas ondas em uma madrugada de tormenta. Elas falavam de tudo, da saudade que é a alma portuguesa, do bacalhau à brás que Ana cozinhava em uma quitineta apertada numa oraria, do medo de Beatriz de que o mundo dos negócios, com seus ternos cinzentos e apertos de mão falsos, engolisse o que restava de seu coração. Mas Beatriz guardava seu crush como um vinho raro na adega, escondido, envelhecendo em silêncio. Ela, a CEO poderosa, temia o escândalo. Em Portugal, onde as tradições católicas ainda sussurravam nos confessionários das igrejas góticas, uma mulher como ela, ícone de sucesso, capa de revistas como Visão, não podia se expor. E se descobrirem? Meu board, minha família, confessar uma noite, enquanto traçavam com os dedos os padrões de azulejos no chão de uma tasca em Alfama. Ana, com sua alma de artista errante, tocara seu rosto. O amor não é um contrato, Beatriz. É uma canção que se canta, mesmo se o público vaiar. Aos poucos, o segredo inchava como uma onda no Tejo. Beatriz enviava flores de Alfama, cravos vermelhos simbolizando a paixão revolucionária de 1974, para o camarim de Ana, sem assinatura, mas com um bilhete, para a voz que me acorda.
Ana respondia com gravações de fado caseiro, enviadas por mensagens criptografadas, sua voz e quando grief de Amália Rodrigues, adaptada para sussurrar o nome de Beatriz. Elas se encontravam em hotéis discretos no bairro Alto, onde as paredes de cortiça absorviam os suspiros, e caminhavam de mãos dadas apenas sob o manto da noite, quando Lisboa se tornava uma cúmplice de amantes. No entanto, o mundo de Beatriz era um palco de máscaras. Na Almeida e Filhos, ela reinava com punho de veludo, reuniões no Rossio onde ditava termos de exportação para o Brasil, inspirada nas navegações de Vasco da Gama, jantares de gala no Hotel Ritz, onde brindava com Porto Townie aos investidores, o paladar adocicado mascarando o amargor de sua solidão. Foi em um desses eventos, um coquetel no Museu do Chiado sob lustres de cristal que tilintavam como taças de vinho, que o destino armou sua armadilha. Cláudia, sua ex-esposa, reaparecera como um fantasma de um passado arranjado. Alta, loira, com o ar de uma socialite de Cascais, Cláudia era o escudo perfeito para a imagem de Beatriz, casamento de conveniência para acalmar a família conservadora. Elas se separaram amigavelmente, mas naquela noite, Cláudia, agora embaixadora cultural em Paris, abraçara Beatriz com efusividade exagerada para as câmaras da imprensa cor-de-rosa. "Minha eterna parceira de crimes", exclamara, beijando sua bochecha de forma teatral. Beatriz, presa no flash das fotos, retribuíra o gesto, rindo forçada enquanto o vinho espumante borbulhava em sua taça. Ana vira tudo de longe. Contratada para cantar em um canto do salão, sua voz tremia a rentoar estranha forma de vida, mas seus olhos capturaram o momento. Beatriz nos braços de outra, rindo como se o mundo fosse delas. O ciúme, esse demonío português tão bem descrito por essa de Queiroz, cravou suas garras. Ana fugira antes do fim da noite, o coração sangrando como um touro ferido na arena de campo pequeno. Na manhã seguinte, a carta chegara ao escritório de Beatriz, entregue por um mensageiro anónimo, junto a uma rosa murcha, símbolo de amor traído nas baladas de fado. Agora, no miradouro, Beatriz rasgava a carta, os pedaços voando como confetes de uma festa fúnebre. "Ana, não", murmurou para o vento, as lágrimas salgadas misturando-se ao suor de pavor. Ela precisava encontrá-la, explicar que Cláudia era passado, um mal-entendido tecelado pela teia de aparências que Lisboa impunha às suas filhas. Mas como reconquistar uma alma que fugia como a névoa da manhã no Tejo? Beatriz desceu as escadas íngremes, os saltos e quando como batidas de um coração acelerado, determinada a atravessar a cidade que as unira e agora as separava. Lisboa, com suas 7 colinas como os 7 pecados que Beatriz carregava, parecia conspirar. No elétrico 28 que rangia subindo para o castelo de São Jorge, ela revivia memórias. O dia em que Ana levara à feira de Ladra, comprando um lenço bordado com motivos de galos de Barcelos para proteger seu amor das invejas. "Em Portugal, acreditamos em amuletos", dissera Ana, amarrando no pulso de Beatriz. Agora, o lenço parecia queimar sua pele. Ao chegar ao Moraria, o bairro multicolorido onde Ana morava em um sobrado de varandas de ferro laceado, Beatriz bateu à porta com o punho fechado. Silêncio. Bateu de novo, o som abafado pelo rumor de uma viola ao longe, alguém ensaiando um fado de perda. Finalmente, a porta entreabriu-se, revelando não Ana, mas sua vizinha, uma senhora idosa com o rosto marcado como as pedras do calçamento. "A Ana? Partiu esta manhã para o Porto, menina. Disse que precisava de ar puro, longe das mentiras da capital." O Porto. A cidade do vinho, berço da família de Beatriz, onde o Douro se curvava como um amante submisso. Ironia cruel, o lugar onde seu mundo profissional a esperava com uma reunião crucial na manhã seguinte, agora se tornava o palco de sua redenção pessoal. Beatriz, com o peito apertado como um barril de vinho novo, pegou o trem noturno na estação do Oriente, as luzes de Lisboa desfocando-se pela janela como lágrimas não choradas.
No assento, ela traçava planos, confrontar Ana, despir o coração de todas as armaduras, confessar que o crush que explodira não era fogo de palha, mas a chama eterna do Douro. Mas o destino, esse tecelão caprichoso das novelas portuguesas, reservava mais reviravoltas. No trem, entre o balanço das rodas e o cheiro de café forte servido pelo condutor, Beatriz adormeceu sonhando com Ana, sua risada e quando nas caves de vinho, seus beijos leves como brisa de verão em Óbidos. Acordou com uma mensagem no telefone. Beatriz, o bordo sabe. Rumores de um escândalo. Cláudia falou demais. Venha ao Porto. Precisamos conversar. O mal-entendido se ramificava como as videiras no Douro, ameaçando engolir não só seu amor, mas sua vida inteira. Beatriz apertou o telefone, o coração um tambor de fado. O que viria a seguir? Traição de Cláudia? A fúria da família? Ou a chance de Ana, em sua dor, perdoar e reacender o que Lisboa testemunhara nascer? O trem apitava, entrando na estação de Campanhã sob a chuva fina do norte, e Beatriz descia, pronta para o confronto que mudaria tudo. A chuva do Porto caía como um véu de saudade sobre as ruas de granito polido, transformando os mosaicos de calçada em espelhos tristes que refletiam as luzes amareladas dos lampiões. Beatriz saiu da estação com o colarinho do casaco levantado, o ar úmido carregado do cheiro de castanhas assadas de um vendedor ambulante e do salgado distante do Atlântico em Matosinhos. Seu motorista particular, o fiel Manuel, um portuense de bigode espesso e sotaque cantado como um fado do norte, esperava com um Mercedes preto reluzente. Senhor Almeida, que surpresa vê-la de volta tão cedo. Problemas no sul? Problemas no coração, Manuel, respondeu Beatriz, subindo no carro com a graça de quem comandava impérios, mas o tremor na voz traindo sua vulnerabilidade. Leve-me à Quinta do Val, mas pare antes na Ribeira. Preciso resolver algo pessoal. Manuel, que a vira crescer entre as vinhas do Douro, ergueu uma sobrancelha grisalha, mas não questionou. Em Portugal, os segredos eram como o vinho, envelhecidos em silêncio. Enquanto o carro serpenteava pelas ribeiras do Douro, Beatriz repassava a mensagem do borde. Cláudia, a ex que, mesmo após o divórcio, ainda tecia teias de influência com sua rede de contatos em círculos altos. Escândalo, diziam os rumores. Fotos do coquetel no Chiado circulavam nas redes sociais de fofoca lisboeta, legendadas com insinuações maliciosas. Beatriz Almeida e sua parceira eterna, reconciliação ou algo mais picante? Ana devia ter visto aquilo também, ampliando o mal-entendido como uma onda que cresce no mar da Nazaré. Beatriz sentia o ciúme de Ana como uma faca, mas compreendia, ela mesma, com seu crush escondido, plantar as sementes da dúvida ao não gritar seu amor aos quatro ventos. A Ribeira do Porto era um quadro vivo de José Saramago, as casas coloridas empilhadas como livros em uma estante inclinada, o rio Douro correndo preguiçoso sob as pontes de ferro, barcos rabelos balançando como berços de memórias. Beatriz desceu na Praça da Ribeira, onde turistas tiravam selfies com o pelourinho ao fundo, alheios à tormenta que rugia em seu peito. Ela sabia onde encontrar Ana, o Café Majestic, com suas paredes de azulejos Art Nouveau representando cenas de caça e vinho, onde Ana adorava sentar para compor suas letras de fado, um chá de limão na mão e o olhar perdido no fluxo de transeuntes. Entrando no café, o tilintar de talheres e o aroma de bolos de fubá a receberam como um abraço relutante. Lá estava ela, Ana, em uma mesa de canto, o cabelo preto caindo como uma cortina sobre um caderno aberto, a caneta parada no meio de uma estrofe. Vestia um vestido simples de algodão azul, como o céu de verão em Coimbra, mas seus olhos, vermelhos de noites sem sono, traíam a dor. Beatriz aproximou-se devagar, o coração batendo como o cimo da Torre dos Clérigos. A cabeça de Ana ergueu-se devagar, o rosto endurecendo como granito do Douro. Você. Aqui. Que ironia, Beatriz.
A senhora do vinho vem colher o que plantou? Sua voz, outrora melodia, agora era espinho. Os clientes ao redor, um casal idoso partilhando um travesseiro de amêndoa, um jovem com violão afinando cordas, fingiram não notar, mas em Portugal, as conversas carregadas de emoção eram tão comuns quanto o pão de milho. Eu vim explicar. Cláudia. É passado. Um erro de cena, um beijo para as câmaras. Nada mais. Beatriz sentou-se sem convite, as mãos estendidas como ofrendas. Você é o presente, Ana. Meu segredo, meu tudo. Ana riu, um som amargo como vinho verde azedo. Segredo? É isso que eu sou? Enquanto você dança com ex-esposas em salões chiques, eu canto em tabernas fedorentas, esperando migalhas de seu tempo. Vi as fotos, Beatriz. Seu riso com ela. Parecia real. E eu, tola, acreditei que uma CEO como você pudesse amar uma voz errante como a minha. Lágrimas brotaram, mas Ana as enxugou com raiva, o guardanapo de linha amassando-se em seu punho. Em Lisboa, o Tejo leva embora os segredos, mas não as dores. Beatriz sentiu o conflito se acender como um fogo de São João na praia de Miramar. Eu escondi porque tenho medo, Ana. Medo de perder tudo, a empresa que meu pai construiu com mãos calejadas nas vinhas, a família que ainda reza missas por um casamento normal. Mas você me faz querer queimar essas correntes. Venha comigo à quinta. Deixe-me mostrar. Ana hesitou, os olhos vagando para a janela onde o Douro refletia as cores das fachadas. Memórias inundaram, a primeira vez que Beatriz a levara às caves de Vila Nova de Gaia, explicando o processo de lagar com a paixão de um poeta, os pés delas pisando uvas invisíveis em uma dança improvisada. Você prometeu honestidade, murmurou Ana. Mas segredos são mentiras disfarçadas. Antes que Beatriz pudesse responder, o telefone dela vibrou insistentemente. Era o Sherman do board, Beatriz, emergência na quinta. Cláudia está aqui, com provas de seu estilo de vida. A imprensa fareja. Venha agora. O pavor gelou o sangue de Beatriz. Cláudia, traindo-a não só no amor fingido, mas agora na vingança? Por quê? Talvez ciúme residual ou o desejo de manchar sua rivalidade nos círculos sociais. Eu tenho que ir, disse Beatriz, levantando-se. Mas por favor, Ana, espere-me. Esta noite, no cais da Ribeira, sob a ponte de Dom Luís. Eu explico tudo. Ana assentiu relutante, o coração dividido como Portugal entre o sul ensolarado e o norte chuvoso. Na Quinta do Vale, encravada nas encostas íngremes do Douro, com vinhedos em socalcos como escadas para o céu, Beatriz encontrou o caos. O borde reunido na sala de degustação, com sua mesa de carvalho polido e garrafas de vintage alinhadas como soldados. Cláudia estava lá, elegante em um tailor cinza, um sorriso viprino nos lábios. Querida Beatriz, imaginei que você apreciaria a visita. Trouxe documentos interessantes sobre suas relações não convencionais. A família Almeida não pode se dar ao luxo de escândalos. Pense no acionista majoritário, seu tio, que ainda sonha com netos legítimos. Beatriz sentiu a traição como um gole de vinagre. Por quê, Cláudia? Nosso divórcio foi limpo. Isso é baixaria. Cláudia riu, girando uma taça de tinto. Baixaria? É sobrevivência, Beatriz. Você me trocou por... O quê? Uma cantora de fado? Eu ouvi os rumores. E agora, para proteger minha reputação e talvez reconquistar um pedaço do que era nosso, eu revelo.
O borde murmurava olhares acusadores. O tio de Beatriz, um homem de 70 anos com mãos nudosas de vindimador, balançou a cabeça. Filha, o Douro não perdoa fraquezas. Escolha a empresa ou. Beatriz, com o peito em chamas, pensou em Ana. O crush que explodira não era fraqueza, era força, a verdadeira herança de uma nação de exploradores que cruzaram oceanos por amor ao desconhecido. Eu escolho o que me faz viva, declarou, a voz firme como o granito portuense. Se isso custar Almeida e Filhos, que seja. Mas saibam, o vinho bom nasce da terra dura, não de mentiras doces. Cláudia piscou, surpresa com ousadia. O tio, lágrimas nos olhos, estendeu a mão. Então, você renuncia? Não, pensou Beatriz. Ela contra-argumentaria, usaria sua astúcia de CEO para virar o jogo. Mas primeiro, Ana. Saindo da quinta sob a chuva que agora caía em cortinas, ela dirigiu até a ribeira, o Mercedes cortando a noite como uma lâmina. No cais, sob a ponte de Dom Luís I que se arqueava como um abraço de ferro, Ana esperava, envolta em um chal de lã tecido em Viana do Castelo. Eu vim, disse Beatriz, correndo para ela, a chuva encharcando seus cabelos. Cláudia? Ela tentou-me destruir. Por ciúme, por vingança. Mas eu lutei. Por nós. Ana, os olhos brilhando à luz dos faróis dos barcos, tocou seu rosto molhado. E o que ganhou? A liberdade de te amar abertamente. Elas se abraçaram, o Douro testemunhando, mas o drama mal começava. Um flash de câmara piscou na escuridão, um paparazzo, atraído pelos rumores. O escândalo explodia, e com ele, o teste final de seu amor. A manhã seguinte no Porto amanheceu com um sol tímido filtrando-se pelas nuvens, pintando os telhados de telha vermelha da Foz do Douro com tons de âmbar, como se o céu perdoasse a chuva da noite. Beatriz acordou no quarto simples de Ana, no sobrado alugado na Rua da Reboleira, onde o aroma de café forte e pão de Deus pairava no ar, misturado ao sal do rio próximo. Elas haviam passado a noite falando, não em suspiros passionais, mas em confissões cruas, como monjos em retiro no mosteiro de Alcobaça. Ana, aninhada contra o peito de Beatriz, traçara com o dedo os veios azuis em seu braço. Você arriscou tudo por mim. Mas e agora? O mundo vai nos engolir como o Douro engole os barcos afundados. Beatriz beijou sua testa, o gesto terno como o toque de uma harpa em uma serenata. O mundo de Portugal é feito de saudades, mas também de renascimentos. Lembra da Revolução dos Cravos? Flores derrubaram ditaduras. Nosso amor será nossa flor. Mas por dentro, o pavor ruía, o flash do paparazzo na ribeira significava manchetes. Seu telefone, deixado no criado mudo de madeira entalhada, já vibrava com notificações. A primeira, Expresso, CEO de vinhos em escândalo lésbico, Beatriz Almeida e cantora misteriosa sob os holofotes. Ana viu a tela iluminar-se e empalideceu, o rosto como porcelana de vista alegre rachada. É oficial. Meu nome. Eles sabem. Beatriz puxou-a para si, o abraço uma âncora em meio à tormenta. Vamos enfrentar juntas. Eu chamo uma coletiva. Não mais segredos. Mas o conflito interno de Beatriz fervia. Sua família, ancorada nas tradições do Douro onde missas dominicais ecoavam pelas capelas rurais, veria isso como traição. Seu tio, o acionista, já enviara um e-mail gélido. Reúna-se comigo ao meio-dia na cave principal. Ou perca sua herança. Elas desceram para o pequeno almoço na cozinha coletiva do prédio, onde a senhoria Dona Rosa, uma viúva de 80 anos com um rosário no pescoço e histórias de fado de juventude, servia fatias de broa de milho com queijo da Serra da Estrela. Meninas, o que é essa cara de enterro?
Comam que o amor é como vinho, azedo no começo, doce no fim. Dona Rosa, com sua sabedoria de quem sobrevivera à ditadura de Salazar escondendo amantes na adega, piscou. Eu sei dos jornais. Mas em Portugal, o escândalo passa como a maré em Aveiro. O que fica é o coração. Suas palavras, impregnadas da humanidade portuense, essa mistura de estecismo e poesia, aqueceram Ana, que sorriu pela primeira vez. Enquanto caminhavam pela Avenida dos Aliados, com suas arcadas neoclássicas e o café Guarani exalando café Delta, Beatriz e Ana sentiam os olhares. Um grupo de turistas espanhóis cochichava, apontando. Uma senhora com sacola de peixe fresco do bolhão franzia o senho. Mas também havia sorrisos. Um jovem barista no Majestic acenou com um polegar para cima, murmurando força, corajosas. Lisboa e Porto, cidades de contrastes, onde o conservadorismo católico dançava com a boemia de Camões, começavam a sussurrar aprovações. Na Quinta do Vale, o confronto com o tio esperava como um lagar cheio de uvas maduras prontas para serem pisadas. Beatriz chegou sozinha, deixando Ana em um café seguro, o Mercedes subindo as curvas sinuosas das encostas com o motor rugindo como um lamento de fado. A cave principal, escavada na rocha com barris de carvalho empilhados como sentinelas, cheirava a taninos e terra úmida. O tio, Dom Afonso, estava lá, de costas para a entrada, inspecionando uma garrafa de 1940, o ano de seu nascimento. Beatriz, minha sobrinha. O que fizeste? Sua voz tremia, não de raiva, mas de dor, a dor de um homem que vira a esposa partir cedo, deixando com filhas para criar na rigidez das tradições. Eu amei, tio. De verdade, pela primeira vez. Beatriz aproximou-se, o eco de seus passos como batidas em um tribunal. Cláudia mentiu, espalhou veneno por vingança. Mas Ana... Ela é minha luz, como o sol no dor que faz as uvas amadurecerem. Dom Afonso virou-se, os olhos enrugados como cascas de sobreiro. Amor? Em nossa família, amor é dever à terra, ao nome, aos que virão. Isso é fraqueza, como o vinho que azeda na garrafa errada. O conflito escalou, palavras voando como pássaros assustados na vindima. Beatriz defendeu-se com a ferocidade de uma leoa. Fraqueza é viver mentiras, tio. Você me ensinou a colher o melhor do Douro, e Ana é o meu melhor. Portugal mudou, das ruas de 74 aos casamentos iguais em 2010. Não negue isso à sua sangue. Dom Afonso sentou-se em um banco de madeira gasta, a cabeça baixa. Eu temo por ti. O borde quer tua cabeça. Cláudia convenceu-os de que és instável. Beatriz sentiu a traição se aprofundar. Cláudia não parara na chantagem, ela orquestrara um golpe, usando contatos para minar sua credibilidade. Eu renuncio se for preciso, disse, mas sua voz falhou. Renunciar significava perder o legado, mas ganhar Ana, um trade-off que ecoava as escolhas de personagens de José Maria Essa de Queiroz, divididos entre paixão e sociedade. Não, murmurou o tio surpreendentemente. Gut. Como teu pai lutou contra a filoxera. Eu te apoio. Em segredo, por agora. O abraço que se seguiu foi desajeitado, cheirando a tabaco e vinho velho, mas humano, o primeiro passo para a redenção familiar. Enquanto isso, em Porto, Ana enfrentava seu próprio drama. Um produtor de fado, o Sr. Mendes, um homem de barriga proeminente e charuto eterno, ligara: Menina, após o escândalo, cancelamos teus shows. Imagem errada para o público tradicional. Ana, no quarto, desabou em soluços, o telefone caindo como uma âncora. Ela pensara em fugir para o Alentejo, terra de planícies infinitas onde se perdia em canções de camponeses, mas o amor por Beatriz ancorava.
Eu não sou um escândalo, sussurrou para o espelho rachado, traçando o contorno de seus lábios que outrora cantaram para plateias extasiadas. Beatriz retornou ao entardecer, encontrando Ana na varanda, olhando o Douro que serpenteava como um fado visual. Meu tio. Ele cedeu. E Cláudia? Vou processá-la por difamação. Ana virou-se, os olhos inchados mas faiscantes. E nós? Como sobrevivemos a isso? Elas sentaram-se no chão de azulejos frios, compartilhando uma garrafa de vinho verde que Beatriz trouxera da quinta, fresco, ácido, como seu amor nascente. Sobrevivemos cantando, disse Beatriz, puxando Ana para uma dança lenta, os corpos se movendo ao ritmo imaginário de uma guitarra portuguesa. Como Amália, que transformou a dor em arte. Mas o alto trunfo do destino pairava. Uma carta anônima chegou à porta de Ana, selada com cera vermelha como sangue. Dentro, uma foto delas na ribeira, tirada pelo paparazzo, e uma nota: Cláudia envia saudações. Cuidado, ou o próximo passo é pior. A traição de Cláudia se revelava um veneno mais profundo, enraizado em um segredo do passado. Cláudia, apaixonada de verdade por Beatriz durante o casamento fingido, via Ana como a ladra de seu sonho impossível. O drama se intensificava, forçando-as a um plano: confrontar Cláudia em Lisboa, onde tudo começara, e desvendar a teia antes que ela sufocasse. Sob as estrelas que pontilhavam o céu portuense como diamantes em um colar de rainha, Beatriz e Ana juraram lealdade. Pelo Douro e pelo Tejo, murmuraram, selando com um beijo casto, cheio de promessas. Mas a viagem de volta ao sul seria um calvário, com a imprensa farejando e o bor tramando. O amor delas, como um vinho do Porto, precisava de tempo para envelhecer, mas o tempo era inimigo. O trem alfa pendular de Porto a Lisboa cortava a paisagem como uma tesoura em seda verde, passando por campos de trigo ondulantes no Alentejo e vinhedos que se curvavam ao sol como orações silenciosas. Beatriz e Ana viajavam em um vagão de primeira classe, as cortinas de veludo semicerradas para evitar olhares curiosos, mas o ar entre elas vibrava com a tensão de um arco de viola prestes a soltar a corda. A carta de Cláudia queimava no bolso de Beatriz, um lembrete de que a traição não era mero ciúme, mas uma vingança calculada, tecida com fios de um amor não correspondido que Cláudia nutria desde os dias do casamento forçado. Ela me amava? De verdade, murmurara Beatriz na noite anterior, enquanto Ana preparava um chá de ervas colhidas nas margens do Douro. Ana, com sabedoria de quem cantara fados de corações partidos, respondera: o amor não correspondido é o pior veneno, Beatriz. Como o absinto nas noites de Boêmia em Coimbra. Em Lisboa, a cidade as recebeu com o bulício habitual, o elétrico 28 tilintando nas colinas, vendedores de castanhas quentes nos semáforos do Rocio e o cheiro de bifanas grelhadas misturado ao perfume de flores no mercado da Ribeira. Mas para elas, o ar era carregado de olhos, repórteres da SIC Notícias à espreita na Gar do Oriente, câmaras escondidas em cafés do Chiado. Beatriz, com óculos escuros e um chapéu de feltro como os de Fernando Pessoa em dias de melancolia, guiou Ana por becos laterais até um táxi discreto. Primeiro, minha casa no Príncipe Real. Lá planejamos o confronto. A casa de Beatriz, um palacete restaurado do século XVIII com jardim de laranjeiras e paredes cobertas de azulejos de motivos marinhos, era um oásis de privacidade. Ao entrarem, o mordomo João, um homem de Évora com mãos gentis de quem servira gerações de Almeidas, serviu Porto Branco gelado em copos de cristal de Valência. Senhora, os jornais. Devo preparar uma declaração? Beatriz balançou a cabeça, abraçando Ana pela cintura. Não, João. Prepara o carro para o Hotel Avenida Palace. É lá que Cláudia se hospeda. Ana, explorando o salão com tapeçarias de arraiolos retratando cenas pastoris, parou diante de um retrato de família. Beatriz jovem, ao lado do pai nas vinhas, ambos sérios como estátuas. Sua vida.
É um museu de deveres. Como eu me encaixo nisso? Beatriz puxou-a para o sofá de veludo verde, as mãos entrelaçadas como raízes de oliveira. Você é a cor, Ana. O fado que anima as paredes frias. Elas compartilharam histórias para aliviar a tensão. Ana falou de sua infância no cais do Sodré, ajudando a mãe a vender sardinhas na lota, sonhando com palcos enquanto as gaivotas gritavam como almas perdidas. Beatriz confessou as noites solitárias na quinta, lendo essa à luz de vela, ansiando por uma paixão que não fosse contratual. Um momento de intimidade, rico em emoção sem excessos, fortaleceu-as, como o ritual do café partilhado em uma romaria de Fátima. Mas o drama irrompeu à tarde, quando Beatriz ligou para Cláudia, marcando um encontro no lobby do hotel, um salão de mármores italianos e lustres de Murano, onde diplomatas e artistas se misturavam como ingredientes em um cozido à portuguesa. Cláudia chegou pontual, impecável em um vestido de seda vermelha que evocava as bandeiras dos cravos, o cabelo loiro preso em um coque severo. Beatriz, querida. E quem é essa? Musa? Seus olhos, frios como o aço de uma espada toledana, fixaram-se em Ana com desdém velado. Sente-se, Cláudia, disse Beatriz, a voz de CEO ressurgindo como uma onda no cabo da roca. Chega de jogos. A carta, as fotos, os rumores no board. Porquê? Cláudia sorriu, acendendo um cigarro eletrônico com aroma de cereja, o gesto desafiador em um espaço não fumantes. Porquê? Porque você me deve, Beatriz. Nosso casamento foi uma farsa para você, mas para mim foi tudo. Eu te amava, sim. Em silêncio, enquanto você olhava para o horizonte, sonhando com liberdade. E agora, essa. Cantoras? Ela te rouba o que era meu. Ana, que até então observava calada, interveio com a coragem de uma fadista no auge de uma canção. Seu amor não era roubo, senhora. Era prisão. Beatriz escolheu voar, como as andorinhas que voltam a Lisboa na primavera. Cláudia riu, mas o som era quebrado, revelando a rachadura em sua armadura. Voar? Para cair no escândalo? Eu só queria te trazer de volta. Avisar que o mundo não perdoa. Diferenças. A confissão saiu aos tropeços. Cláudia, pressionada pela família aristocrática de Cascais, vira no casamento uma chance de amor genuíno, mas Beatriz, com seu coração dividido, a rejeitara sutilmente. A traição era, na verdade, um grito de dor, um mal-entendido mútuo, onde Cláudia via roubo e Beatriz via dever. O alto trunfo veio quando Beatriz deslizou a carta sobre a mesa de mármore. Você ameaça, mas eu sei a verdade. Seu segredo, o caso com o embaixador francês durante nosso casamento. Eu ignorei por discrição. Agora, escolha par ou exponho. Cláudia empalideceu, o cigarro caindo de seus dedos. Você sabia? Sim. E perdoei. Como peço que me perdoe agora? O silêncio que se seguiu foi denso como névoa no Tejo, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de pêndulo no canto. Cláudia, lágrimas escorrendo como chuva em vidraças de pastéis de Belém, assentiu. Eu? Errei. Retrato tudo. No board, na imprensa. Elas saíram do hotel unidas, o sol de fim de tarde banhando o rocio em ouro. Mas o conflito não terminara. Na saída, um repórter da TVI a esperava, microfone em riste. Senhor Almeida, confirma o romance. Escândalo ou orgulho? Beatriz, com Ana ao lado, parou. Um momento de coragem, não escândalo. Amor. Como de Portugal por sua liberdade. A manchete viralizou, mas com ela veio apoio inesperado, mensagens de fãs de Ana, queixas de discriminação no board, até o tio ligando. Orgulho de ti, sobrinha.
A quinta é tua. Naquela noite, em um jantar íntimo no Time Out Market, com vistas para o Tejo, elas brindaram com vinho de colares, raro, resiliente como seu laço. O mal-entendido resolvido, sussurrou Ana, entrelaçando os dedos. Mas o drama sussurrava, Cláudia, redimida? Ou uma traição final à espreita? E o mundo aceitaria seu amor sem mais feridas? O rio abaixo fluía, levando saudades antigas, prometendo um amanhã de redenção. Dias se passaram em Lisboa como páginas de um livro de Miyakoto, cheios de metáforas e reviravoltas suaves, mas o coração de Beatriz ainda batia no ritmo acelerado de um fado corrido. A retratação de Cláudia surtira efeito, uma nota discreta à imprensa, um e-mail ao bordo admitindo exageros emocionais e, subitamente, o escândalo evaporara como orvalho nas vinhas ao amanhecer. O tio de Beatriz, em um gesto de humanidade que surpreendeu a todos, convocara uma assembleia na Quinta do Val, declarando: Almeida e Filhos prospera com inovação, não com julgamentos. Beatriz permanece CEO. Lágrimas de alívio escorreram durante a ligação via Zoom com Ana ao lado, segurando sua mão como um talismã de coral do Algarve. Mas a verdadeira prova de seu amor vinha no cotidiano, essa tapeçaria tecida com fios de rotina e emoção. Ana mudara-se para a casa no Príncipe Real, transformando o palacete em um lar vivo, janelas abertas para o jardim, onde plantara manjericão e tomilho para temperar os pratos alentejanos que cozinhava, noites em que sua viola ecoava pelos salões, compondo canções sobre o vinho que encontrou sua taça. Beatriz, pela primeira vez, permitia-se vulnerabilidade, chegava do escritório no Chiado com buquês de flores silvestres de Sintra, não os cravos formais de antes, e contava anedotas de reuniões onde, agora, mencionava minha parceira com orgulho casual. A sociedade portuguesa, com sua alma dividida entre o conservadorismo das procissões de Nossa Senhora de Fátima e a abertura das marchas do orgulho em Lisboa, respondia em ondas. Amigas de Beatriz, socialites de Cascais, enviavam mensagens de apoio tingidas de curiosidade. Finalmente, a Beatriz autêntica. Vamos a Umbrange, no Montemar? Ana, por sua vez, recebia convites para shows em casas de fado respeitadas como o Faia, onde o público, outrora murmurante, agora aplaudia com fervor, gritando encore, após baladas dedicadas a uma CEO de coração valente. Uma noite, em uma apresentação no Hot Club de Portugal, Ana dedicou com que voz a Beatriz, a plateia, uma mistura de intelectuais e boêmios, erguendo-se em ovação, como se o amor delas fosse a revolução dos cravos renascida. Contudo, o conflito latente emergia em sombras sutis. Cláudia, após a retratação, desaparecera para Paris, mas uma carta chegou à Quinta: perdoo, mas não esqueço. Cuide dela, Ana, ou eu volto. Beatriz, lendo-a ao telefone com Ana, sentiu um calafrio como o vento de inverno em Serra da Estrela. Ela ainda dói, admitiu. Ana, com a empatia de quem crescera em bairros multiculturais de Moraria, onde muçulmanos, cristãos e ateus partilhavam pão, respondeu: dói porque amou de verdade. Mas nosso amor é maior, é o que cura. Elas decidiram ignorar, focando na cura mútua, uma viagem a Évora, terra de templos romanos e vinhos alentejanos, onde passearam pelos ossuários da Capela dos Ossos, meditando sobre a fragilidade da vida. Aqui, entre ossos, vejo quanto nosso tempo é precioso, sussurrou Beatriz, beijando a mão de Ana sob as caveiras que sorriam em silêncio. O alto trunfo do drama veio inesperado, como uma tormenta no Estoril. Durante uma gala beneficente no convento dos Jerónimos, em Belém, onde o Manuelino se erguia como uma oração em pedra, Beatriz foi confrontada por um acionista minoritário, um homem de Braga com olhos estreitos como os portões de uma quinta fechada. Você nos envergonha, Almeida. Amor de mulheres? Isso afasta clientes conservadores do Brasil, da Angola. Renuncie ou boicote. A voz dele ecoou no claustro, atraindo olhares dos convidados que sorviam moscatel de Setúbal.
Beatriz, com Ana ao lado em um vestido de chita estampada que evocava as saias das ranchadas minhota, sentiu o velho medo subir, o medo de perder o império construído por gerações. Ana, sentindo a rigidez no corpo de Beatriz, interveio com a voz que cativara plateias. Senhor, o amor não boicota. Enrique-se. Como o vinho que viaja oceanos, nosso laço fortalece Almeida e Filhos, traz autenticidade, atrai novos mercados que valorizam diversidade. O homem bufou, mas a multidão murmurou aprovação. Uma influenciadora de Instagram, conhecida por campanhas LGBTQ+, em Porto, filmou um momento, viralizando com amor português. O acionista recuou, murmurando desculpas, e Beatriz, com o coração inchado de gratidão, puxou Ana para um canto sombreado, onde as estátuas de monges pareciam abençoar. Você me salva todos os dias. A noite culminou em uma dança no salão principal, ao som de uma orquestra tocando valsas de Strauss misturadas a ritmos de fado moderno, um fusion que simbolizava sua união. Mas o verdadeiro clímax emocional veio em particular. De volta à casa, sob o luar que banhava as laranjeiras, elas trocaram votos não formais, mas profundos. Pelo Tejo que nos uniu, pelo Douro que nos testou, disse Beatriz, oferecendo um anel de prata com uma pedra de água marinha do Gerês. Ana, lágrimas brilhando, respondeu com uma melodia improvisada na viola. Meu coração é teu palco, Beatriz. Canta comigo para sempre. No entanto, a traição final de Cláudia espreitava. Dias depois, uma notícia no público. Ex de Beatriz Almeida demite-se de cargo diplomático após vazamento de e-mails pessoais. Os e-mails, hackeados e publicados, revelavam não só o caso antigo de Cláudia, mas confissões de manipulação contra Beatriz. Eu a destruirei por me abandonar. Cláudia, arruinada, ligou para Beatriz em prantos. Foi um erro. Um hacker. Mas eu mereço. Perdoe-me como eu perdoei. Beatriz, com Ana ouvindo no viva voz, sentiu compaixão à humanidade portuguesa, que perdoa como se perdoa um vinho ruim com um bom. Vá em frente, Cláudia. Encontre sua própria canção. A chamada terminou, selando a redenção. Agora, com um mal-entendido fulo e resolvido, o amor delas florescer em profundidade. Beatriz integrou Ana em eventos da empresa, como uma degustação no Douro onde cantou para investidores. Ana dedicou um álbum à mulher que me ensinou a envelhecer como vinho. A sociedade, vendo sua resiliência, aplaudiu, um reflexo da Portugal moderna, onde o amor, em todas as formas, é celebrado como bacalhau em mil maneiras. Mas o verdadeiro humanismo estava na quietude, noites em que, exaustas, liam poesia de Sofia de Melbrenner, sonhando com um futuro de viagens a Tomar e Évora, de filhos adotivos correndo nos jardins da quinta. O outono retornara a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes em uma festa de São Martinho, e com ele, a colheita no Douro chamava Beatriz de volta à terra que a formara. Ela e Ana viajaram para a Quinta do Val em um fim de semana prolongado, o Porsche conversível cortando as autoestradas com o vento norte carregando promessas de renovação. Pela primeira vez, Ana via as vinhas em plena vindima, trabalhadores em botas enlameadas pisando uvas nos lagares de pedra, o ar doce de mosto fermentando misturado ao riso de crianças correndo entre as fileiras de Toriga Nacional. É como um batizado, explicou Beatriz, vestida em jeans e camisa de linho, longe da armadura de CEO. A terra dá e nós devolvemos com gratidão. Ana, com um chapéu de palha emprestado de Dona Rosa, juntou-se à dança do lagar, os pés mergulhando no suco purpura que subia como risadas efervescentes. Sinto-me parte disso agora, disse, salpicando suco no rosto de Beatriz em uma brincadeira infantil. O tio Dom Afonso observava de longe, um sorriso raro suavizando suas feições envelhecidas. Ela te faz bem, sobrinha. Como o sol para as uvas. Naquela noite, durante Magusto, fogueiras crepitantes onde se assavam castanhas e se bebia jerupiga, o tio puxou Beatriz de lado. Eu errei, julgando.
meu próprio segredo. Amei um marinheiro na juventude antes do casamento arranjado. Enterrei-o como vinho ruim. Mas vendo vocês, libero-o. A confissão, sussurrada sob as estrelas que pontilhavam o céu como uvas em cachos, selou a reconciliação familiar, um bálsamo humanista que Portugal tanto valoriza, o perdão como vinho envelhecido. De volta à capital, o amor delas se entreteceu na tapeçaria da vida lisboeta. Beatriz, agora ícone de empoderamento, deu uma palestra na Universidade de Lisboa sobre liderança autêntica, com Ana na primeira fila, sua presença um farol. O sucesso não é números frios, mas corações quentes, disse, citando Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Aplausos ecoaram como ondas no guincho e convites choveram, de ONGs LGBTQ+, em Fara festivais de fado em Coimbra. Ana, por sua vez, gravou um single que subiu nas paradas, Saudade Resolvida, uma fusão de fado com toques de morna cabo-verdiana, homenageando as raízes multiculturais de Portugal. É nossa história, dedicou no lançamento no Music Box, beijando Beatriz publicamente pela primeira vez, sob flashes que capturavam não escândalo, mas celebração. O conflito residual, porém, testou sua resiliência em momentos íntimos. Uma noite, após uma discussão boba, Beatriz trabalhando até tarde em um contrato com exportadores espanhóis, Ana sentindo-se negligenciada como uma rosa murchando, Ana explodiu. Você ainda esconde partes de si? Após tudo, Beatriz, exausta no sofá com papéis espalhados, sentiu o eco do mal-entendido inicial. Não o escondo. Temo falhar contigo. A briga, como um temporal curto no Monsanto, lavou impurezas. Elas choraram, riram, reconciliaram-se cozinhando um ensopado de borrega alentejana, partilhando o prato como promessas. Nosso amor é assim, temperado, mas doce, concluiu Ana, limpando uma lágrima com um guardanapo. O ápice emocional veio no Natal, com as ruas de Lisboa iluminadas como um presépio vivo, presépios mecânicos no chiado girando cenas bíblicas, rabanadas fritas exalando canela nas pastelarias e o som de canções de janeiras e quando nos becos. Beatriz e Ana hospedaram a família na casa do príncipe real, o tio de Beatriz, Dona Rosa, até Cláudia, convidada em um gesto de perdão pleno. Cláudia chegara tímida, um presente modesto de queijos de azeitão na mão. Eu refiz minha vida em Paris. Terapia, novos começos. Vocês me inspiraram. O jantar, à mesa posta com toalha de rendas de Vila do Conde e velas tremulando, foi uma sinfonia de humanidade, histórias trocadas, risos sobre erros passados, o tio recitando um fado improvisado sobre amores que curam. Ana cantou ao menino Jesus, sua voz enchendo o salão como incenso, e Beatriz, ao seu lado, sentiu o coração pleno, não mais dividido, mas inteiro. O fim do ano trouxe o clímax romântico, uma viagem a Sagres, onde o cabo de São Vicente, o fim do mundo dos antigos, se erguia contra o Atlântico furioso. Sob o farol que piscava como um coração batendo, Beatriz ajoelhou-se na areia, não com anel de noivado, mas com uma promessa: casa comigo, Ana. Não em papéis, mas em alma, pelo mar que nos cerca, pela terra que nos nutre. Ana, vento bagunçando seus cabelos, respondeu com lágrimas e um sim sussurrado, selando com um abraço que desafiava as ondas. Não houve joias chamativas, mas um colar de conchas colhidas ali, simbolizando a eternidade do oceano português. A história delas, agora tecida em 6.000 palavras de drama e redenção, terminava não em BKCH, mas em um final humanista e luminoso. Um amor que, como Portugal, renascia das cinzas de saudades, celebrando a diversidade em uma nação de poetas e navegadores. Meses depois, casaram-se em uma cerimônia discreta no Jardim do Éden, em Sintra, névoa mística envolvendo-as como bênção, com amigos, família e até Cláudia como testemunha. O vinho servido foi um blend especial, Almeida Ana 2025, rotulado com amor envelhecido em liberdade.
E enquanto o sol se punha sobre as serras, e quando o que inicial de um amor explosivo, Beatriz sussurrou para Ana: "Nós somos o fado que venceu a dor." Portugal, com sua alma romântica e resiliente, aplaudia em silêncio, prova de que, no fim, o coração humano, em todas as suas formas, é o maior tesouro do Tejo.